Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 e nesse capítulo 4 vai ser dividido em 3 partes. O título deste capítulo é Você está na luz. Ele inicia com o versículo de Colossenses capítulo 2, do verso 12 ao 15. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Esse é um relato maravilhoso, porém, um dos menos compreendido pelo corpo de Cristo. A maioria dos cristãos não entende exatamente o que aconteceu antes, durante e depois da crucificação de Jesus Cristo. João afirma: quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. A missão de Jesus na terra foi destruir as obras do diabo. Ele desceu do céu e entrou em um corpo preparado para ele. Todo o poder de Deus foi colocado naquele único corpo. Ele era páreo duro para as potestades das trevas. Apesar disso, Satanás armou uma rede perversa de engano, preparando uma cilada para Jesus. O diabo colocou no coração de Judas o desejo de trair o sangue inocente. Jesus foi preso no jardim pelo guarda do templo, os quais o levaram aos sacerdotes judeus que estavam conspirando para condená-lo à morte. Era uma sentença que seria executada pelos romanos que ocupavam Jerusalém. Mais tarde, uma multidão alvoroçada gritava para o governador romano, Pilatos: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, verso 25. Eles não sabiam o que estavam dizendo. Jesus se submeteu à crucificação. Teria sido impossível para eles fazer o que fizeram a Jesus se Deus não tivesse permitido. Leia Atos capítulo 2, verso 23. No momento da crucificação, uma escuridão espiritual envolveu a terra. Embora o sol tivesse surgido naquela manhã horrenda, havia trevas mortais por causa da concentração de potestades malignas em torno do monte chamado Gólgota, o lugar da caveira. Marcos capítulo 15, verso 22. Jesus veio a este mundo sombrio como o Cordeiro perfeito de Deus, sem mácula ou defeito, com a luz celestial em seu sangue para vencer o maligno. Ele era a luz do mundo, mas aquela luz que estava dentro dele tinha de entrar no mundo. Assim, permitiu que o prendessem e o açoitassem, que suas costas fossem feridas até que o sangue começasse a verter. Cristo permitiu que o pendurassem despido e abandonado na cruz dolorosa do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Por um momento, Deus virou as costas para o nosso substituto no pecado. Deve ter sido algo difícil de fazer, mas este era o plano mestre de Deus. Subtítulo: Luz difundida. O Gólgota foi tragado por densas trevas, mas logo uma luz brilharia para sempre, inextinguível para toda a humanidade, e as trevas não a compreenderam. João 1, verso 5, parte B. Talvez durante a crucificação de Cristo, Jerusalém tenha ficado escura com demônios. Eu presumo que eles tenham vindo de todas as regiões da terra para escarnecer do Filho de Deus. Eu posso imaginar hordas de demônios celebrando em júbilo infernal. Eles comemoraram o que pensaram ter sido a vitória do príncipe das trevas sobre o Filho de Deus. Escarneceram de Jesus,
rindo, caçoando, insultando, zombando e ridicularizando com gritos agudos em um coro infernal. Ha, ha, nós o pegamos agora, nós o pegamos agora, nós pegamos o Cordeirinho de Deus. Praguejaram contra ele descaradamente. O Filho de Deus foi condenado, a humanidade também. Vejam, vejam, nós o pegamos agora. No fim da provação física, Jesus disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, verso 30, parte B. Naquele momento começava o sofrimento real. Sob o peso esmagador do pecado, sua alma começou a afundar para as profundezas do inferno. Algumas pessoas não aceitam o fato de Jesus ter ido para o inferno, mas o salmista escreveu: pois não deixarás a minha alma no inferno. Salmo 16, verso 10, parte A. Pedro citou esse salmo profético no sermão do Pentecostes e Paulo o pregou em Antioquia. Atos 2, verso 25 a 27 e o 30 e Atos 13, verso 35. Se ele não tivesse pagado o preço, quem pagaria? Se ele não tivesse descido às profundezas, como ele poderia ascender para as alturas e cumprir todas as coisas? Davi diz: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmo 139, verso 8. Jesus mesmo disse: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus capítulo 12, verso 40. Imagina um enxame sombrio de espíritos malignos rodopiando e precipitando-se sobre o Filho de Deus, paralisado, enquanto eles desciam ao calabouço do inferno, lá na escuridão algorenta do inferno. Continuaram sua celebração demente, rodopiando. Só um minutinho que eu perdi aqui. Rodopiando como derviches acometidos de frenesi, saltando, gritando e uivando, inebriados com orgulho demoníaco, incentivados pela aparente impotência de Jesus, cuspiram vilezas nele e o arranharam com garras demoníacas. Subtítulo: Poder sobre as trevas. Certa vez, ao que parece, fui visitado por todo tipo de demônio em Hyderabad, na Índia. Em uma noite antes de uma cruzada, eu estava sozinho, deitado e ainda acordado em minha cama, quando um séquito de demônios passou pelo meu quarto. Eu os vi tão claramente quanto você está vendo as palavras neste livro. Eles passaram pela parede, cada um era mais horrendo que o outro. Eles eram semelhantes em aparência aos ídolos pagãos e às máscaras tribais que você já deve ter visto, porém muito mais grotescos. Cada espírito imundo se aproximava de mim, chegava muito próximo de meu rosto, olhava-me furiosamente com os olhos inimaginavelmente cruéis e então saía pela parede atrás de minha cabeça, dando lugar a outra criatura ainda mais grotesca. Suponho que a notícia tenha se espalhado entre a população de demônios da Índia. Um homem de Deus está aqui. Vamos fazer-lhe uma visita. É claro que todo esse espetáculo foi feito para me intimidar antes de minha cruzada ou me dissuadir de pregar. Fiquei impassível. Para dizer a verdade, eu achei o fato muito interessante. Depois de aproximadamente 1 hora de despropósito, eu me levantei e disse quieta e calmamente: certo, agora vocês já me viram e eu também já os vi. Estou aqui para fazer a obra de Deus. Eu ordeno pelo sangue de Jesus, saiam agora. Então, simplesmente deitei-me de novo e dormi serenamente. O que eu tinha a temer dessa corja heterogênea de perdedores? Jesus derrotou Satanás juntamente com seus lacaios infelizes há mais de 2000 anos. Oh, que cruzada maravilhosa tivemos naquela semana! A palavra de Deus prevaleceu. Houve milagres, sinais e maravilhas e milhares de almas
foram libertas. Ainda estamos celebrando a vitória que Jesus conquistou para nós no Calvário. Não temos de temer os demônios. Para surpresa deles, Jesus os derrotou totalmente ali mesmo dentro do inferno. Todos os habitantes do inferno rodearam Jesus durante algum tempo. Ele parecia desarmado e indefeso, mas Deus tinha o trunfo. As coisas estavam acontecendo como planejadas. A celebração do inferno era prematura. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.